Vou conversar aqui mais uma vez com alegria. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, formado em ciência política pela Universidade Americana em Paris, mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School dos Estados Unidos. Felipe, bom dia, é um prazer conversar com você outra vez. Você está bem? Está tudo bem com você? Bom dia, Mário. Um grande prazer voltar a conversar com você. Estou bem, ainda mais depois de passar pela Bahia, fiquei melhor ainda. Pô. Estamos falando para a Bahia toda agora, Felipe. Felipe, me conte aí, como é que anda a história da sua candidatura, da chamada terceira via, da eleição de um modo geral? Como é que você está vendo isso? Olha, Mário, a minha candidatura anda muito bem, andando pelo Brasil, conversando com as pessoas, escutando, infelizmente, né, as reclamações, as dores de um povo que vê todo dia o seu dinheiro ser corroído pela inflação quando vai ao supermercado, não aguenta mais pagar contas, a renda cai, o emprego desapareceu. Então, o Brasil está deprimido, infelizmente. Nós que somos um povo alegre, mas no fundo as pessoas estão deprimidas por causa da péssima situação econômica e social do país. Então, mostra que, sim, essas pessoas que estão insatisfeitas, Mário, hoje 65% dos brasileiros dizem que o Brasil está no caminho errado. Eu duvido que essas pessoas votarão em populistas de direita e de esquerda que nos colocaram nessa situação dramática em que vivemos hoje. Portanto, eu estou muito esperançoso que abrirá, assim, caminho para aumentar a conscientização das pessoas com essas conversas pelo país e as pessoas entenderem que elas não podem renovar o mandato de dois ex-presidentes que contribuíram para colocar o Brasil nessa situação dramática em que nos encontramos hoje. Quanto à terceira via, Mário, a terceira via já morreu, só falta sepultar o cadáver, né? Porque, no fundo, a terceira via não conversou sobre o tema principal que aflige todos os brasileiros. O tema é como o Brasil volta a crescer, a gerar renda e emprego para o brasileiro. Então, quando essa conversa torna-se, como eu já falei, conversa de cacique político, que pensa em quantos deputados eu vou eleger, se você apoia o meu candidato no meu estado, como é que vai ser o nosso palanque em determinada região, essa conversa não interessa às pessoas que estão preocupadas com o futuro da democracia, com o futuro da nossa economia e com consciência de que precisamos resolver um enorme problema social que se agravou demais depois da pandemia. Agora, Felipe, as pesquisas continuam mostrando, é claro que a gente sabe que pesquisa é um retrato de um momento, tem esse e aquilo, mas continuam mostrando uma polarização grande, como aconteceu, por exemplo, em 2006, em que Lula disputou com Alckmin e mais de 90% dos votos foram concentrados neles. Então, como romper essa coisa que até agora se mostra assim firme e constante? Olha, de duas formas, Mário. Primeiro, fazendo a pergunta que eu faço a todo mundo que eu converso. A sua vida melhorou ou piorou nos últimos 8 anos? E a resposta quase unânime de todos é: a minha vida piorou. Então, como é que você vai votar em candidatos ou partidos que pioraram a sua vida? Todo mundo está aí esperançoso para uma saída deste buraco que nos encontramos hoje. E segundo ponto, eu estive em Feira de Santana essa semana e conversando ali com trabalhadores, tá? Eu perguntei assim: quem é que está ligado em eleição hoje? Ninguém está ligado em eleição. As pessoas estão ligadas em pagar boleto, em como é que eu sobrevivo no fim do mês. Como é que eu faço com o botijão de gás que está a R$140 em vários lugares? Como é que eu faço com a gasolina do carro, que agora o custo está cada vez mais caro para encher o tanque, já passou aí de R$7,50 o litro. Essas são as preocupações das pessoas. As pessoas não estão preocupadas com a eleição nesse momento. Quem se preocupa com a eleição somos nós, que gostamos de política, jornalistas e, evidentemente, candidatos. Mas a maioria das pessoas está focada em como é que eu resolvo o meu fim de mês. Então,
Eu acho que vai mudar muito esse quadro político a partir de agosto, setembro. E hoje, como eu disse, 65% da população acha que o Brasil está no caminho errado. Portanto, não me parece que a pesquisa reflete o real desejo de voto hoje, porque a questão da eleição não está no radar dos brasileiros. Agora, Felipe, me diga uma coisa, em termos práticos, não é? De que forma você pretende que sua candidatura chegue ao conhecimento da grande massa de eleitores? Porque diariamente a mídia fala de Lula, Bolsonaro e da chamada terceira via, que vai, que não vai, Bivar vai, Dória vai ser vice de Simone Tebet. Fica nisso. Você não entra nessa discussão, nesse debate, as suas propostas não são reveladas, a sua visão do Brasil não é revelada. Como você acha que será possível, dentro dessa coisa que a gente está vendo, você chegar, a sua mensagem chegar à grande massa de eleitores brasileiros? Olha, Mário, eu estou seguindo a fórmula do meu companheiro de partido, Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Romeu Zema sempre diz com muita clareza, olha, o importante é conversar com as pessoas, falar para as rádios locais, jornais locais, e espere a eleição começar para valer. Ele mesmo começou, tinha 2%, 3% antes dos debates, e aí quando começou os debates, as pessoas começaram a ligar o rosto, a fala dele com a presença dele nas cidades, nos lugares por onde ele passou. Ele falou, puxa vida, esse aqui é aquele candidato que veio aqui, tomou café com a gente, conversou, explicou as propostas. Nossa, eu escutei ele na rádio, eu escutei ele conversando com o Mário Kertz. Então, ele falou que esse fator ocorre quando a eleição entra no radar das pessoas. Então ele disse, esse é momento de gastar a sola de sapato, falar bastante em todas essas, principalmente rádios locais, o que é muito importante para nós, ou uma rádio grande como a sua, que está falando para toda a Bahia, mas não deixar de conversar e com as pessoas explicar as propostas. Ele falou assim, se eu olhasse pesquisa, eu estaria com 2%, eu teria desistido da eleição e não teria sido governador de Minas Gerais. Então, eu entendo que essa mistura de realmente expor as propostas, conversar com as pessoas e esperar a eleição entrar no radar é a melhor forma de convencermos as pessoas que existe sim uma alternativa concreta a essa polarização de Lula e Bolsonaro. Porque, no fundo, a pergunta é, Lula e Bolsonaro vão melhorar a vida do brasileiro? Não vão. Aliás, quem deixou o Brasil com a maior recessão da história e recorde de desemprego foi Dilma Rousseff, que foi a candidata de Lula à presidência da República. E Bolsonaro continua nos deixando não só com esse alto desemprego, a queda da renda e uma economia estagnada, mas com agravantes gigantescos nas questões sociais. O aumento da pobreza foi brutal no governo Bolsonaro. Portanto, no Brasil só piorou. Eu não acho que o brasileiro é masoquista, que vai votar em alguém que piorou a sua vida. Mas nós precisamos apresentar essas propostas. E hoje, nada melhor do que conversas como essa com você, para que nós possamos colocar um pouco mais de esclarecimento sobre as nossas grandes propostas. Por exemplo, a abertura comercial, esse enorme potencial do meio ambiente. Olha, veja a Bahia, esse potencial gigantesco do oeste baiano da agricultura, um exemplo para o Brasil e para o mundo, aumento de produtividade, um dos maiores produtores de soja e algodão no país. Aliás, produzindo soja e algodão e mantendo 35% de reserva legal no Cerrado, né? Nós temos as energias renováveis, aí em Caetité, Canumbi, tantos pontos importantes aí, mostrando o potencial da Bahia para ser um grande produtor de energia renovável. E, evidentemente, ainda o grande potencial do turismo, que para explorar melhor, né, Mário, você sabe melhor do que ninguém, precisamos resolver as questões cruciais, como infraestrutura, a questão da segurança pública, e isso também vai trazer mais emprego, mais investimento para a Bahia. Então, nós temos de entender onde é que estão esses celeiros de excelência no Brasil e focar neles, porque eles mostram o Brasil que dá certo.
Conversando com Felipe Dávila, ele é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Felipe, fale um pouco aí sobre as suas propostas para a economia brasileira, emprego, miséria, fome, essa coisa que todos nós sabemos que está inflação acabando com o povo brasileiro. É verdade, Mário. Primeiro, nós precisamos entender o que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer, a gerar renda e emprego. E aí só tem um caminho, é o que nós chamamos da abertura econômica do Brasil. Todos os países que ficaram ricos porque foram capazes de competir na economia internacional. Está aí o exemplo da nossa agricultura. Se você pegar de 2010 a 2020, o Brasil cresceu quase nada, mas o pouco que cresceu foi o crescimento da riqueza do campo, do agronegócio brasileiro, porque nós conseguimos competir internacionalmente e exportar. Para você ter uma ideia, Mário, de 2010 a 2020, o PIB da agricultura no Brasil cresceu 32%, e no mesmo período o da indústria caiu 16%. Por quê? Porque essa nossa indústria ficou protegida por essas reservas de mercado, subsídio, proteção, e é uma indústria hoje que tem muita dificuldade de competir internacionalmente. Então, a abertura econômica, a China cresce 8%, 9% ao ano, por quê? Porque compete no mercado global. E essa competição se traduz como na vida do povo? A China tirou 800 milhões de chineses da pobreza. E nós, para tirarmos os brasileiros da pobreza, precisamos competir internacionalmente para gerar renda e emprego melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos sim de atacar a questão da pobreza. É preciso manter sim os programas, hoje, tanto Bolsa Família quanto Auxílio Emergencial, mas o mais importante é como gerar emprego para as pessoas. E para isso precisa de investimento no país. E investimento público e privado. Mário, não existe mais investimento público. O dinheiro todo público é usado para gastar com o custo da máquina do governo. É pagar funcionário, benefício, aposentadorias, e não sobra dinheiro para o investimento público. Olha só as nossas BRs, tudo esburacada, destruída. Isso atrapalha demais o Brasil voltar a crescer. Portanto, nós precisamos ter mais investimento privado e público, e daí a importância da estabilidade política, da previsibilidade das regras do jogo, que a gente não consegue ter nesse Brasil polarizado. Nesse Brasil que todo mundo, todo dia está brigando e contestando a justiça, contestando as leis, contestando as normas. Isso cria enorme instabilidade e o Brasil não atrai investimento para áreas fundamentais. Veja só a questão do saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Uma vergonha. Agora, para investir nesse setor, para gerar emprego nessas obras, nós precisamos ter essa estabilidade da regra do jogo. Não dá para um investidor colocar dinheiro aqui no investimento de 15, 20 anos e amanhã o governo vai lá e toma a empresa, encampa a empresa, como aconteceu no Rio de Janeiro com a linha amarela, uma vergonha. Então, essa estabilidade da regra do jogo, abertura econômica, manter sim os programas de renda, mas se preocupar com a geração de empregos é fundamental. E geração de emprego, Mário, é iniciativa privada. A iniciativa privada, o mercado precisa confiar no Brasil. E, infelizmente, hoje o mercado e os empresários não confiam no país, portanto, não investem. E se não investir, não tem como gerar emprego e renda no Brasil. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Novo. Fale um pouco agora sobre, para mim, o que eu acho fundamental, educação. Sim, educação é fundamental. E, Mário, a boa notícia na educação é que nós não brigamos mais sobre o diagnóstico da educação. Todos nós sabemos o que tem que fazer. E tem excelentes exemplos pelo Brasil mostrando como é possível melhorar a educação. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um programa da primeira infância, fundamental investir na primeira infância, na formação das nossas crianças. E aí tem um exemplo em Pernambuco, o Compass, um programa extraordinário, não só na parte educacional, de cultura, de esporte, alimentação para as crianças. O Compass precisa ser expandido pelo Brasil. O curso de alfabetização das crianças, fundamental que nossas crianças estejam plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade. Outra referência, o Ceará,
um programa extraordinário que combina aumento de ICMS, parte da receita do ICMS da educação para os municípios que atingirem os níveis de alfabetização determinados. E o governo ainda dá suporte técnico aos municípios para atingir as metas. Essa experiência exitosa do Ceará hoje já foi adotada em 3 estados brasileiros. Outra questão importante, o ensino profissionalizante para os jovens do ensino médio. Nós precisamos reter os nossos jovens na escola, Mário. Hoje, 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio. Então, como é que nós vamos fazer para retê-los? Oferecer cursos profissionalizantes. E aí o exemplo é Minas Gerais. Tem um programa extraordinário, Trilhas de Futuro, que são programas profissionalizantes junto com a iniciativa privada que oferece a formação dos jovens na escola para aquelas vagas que as empresas querem contratar. Então isso ajudou muito a combinar o que o mercado demanda com a formação profissionais dos nossos jovens. E finalmente, Mário, não dá para melhorar a educação no Brasil se não melhorarmos a qualidade do professor. É preciso valorizar a carreira do professor. E nesse sentido, nós vamos propor um curso de tempo integral para a formação do magistério, em que tenha experiência prática e teórica. Não pode só o professor ter a experiência teórica. Hoje, Mário, 52% dos professores formados aprendem por EAD, por curso à distância. É óbvio que o professor que aprende por curso à distância não tem noção como entrar numa sala de aula e dar uma boa aula. Então, isso não serve, isso vai continuar piorando o nível da nossa educação. Então, investir na carreira do professor, formação tempo integral para o professor e exigir que os novos professores que ingressarão na carreira daqui para frente estejam no top 20% do Enem, porque se a barreira não for alta, nós não teremos professores muito bem qualificados para formar as nossas crianças e os nossos jovens. Portanto, educação é sim um plano fundamental para resolver a questão da diminuição da distância social que nós temos hoje, das desigualdades sociais, e para criar o que nós chamamos da igualdade de oportunidade. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência do Lula. Felipe, existe alguma possibilidade do seu partido se aliar a outro no primeiro turno ou não chegando ao segundo turno? Você tem ideia de que proposta você aceitará, seu partido se ligará? Olha, Mário, no primeiro turno hoje nós acreditamos que vamos com a nossa candidatura até o fim, porque todas as tentativas de conversar em torno de um projeto de país não aconteceu. Então, nós vamos com a candidatura até o fim. No segundo turno, nós estaremos sempre ao lado daqueles que combatem o populismo e defendem a democracia. E eu espero que no segundo turno nós tenhamos uma candidatura forte, capaz de vencer um dos populistas que estão aí, ou Lula ou Bolsonaro. Muito bem, Felipe, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um prazer conversar com você, boa sorte, continue aí na luta, que é importante para todos nós. Muito obrigado, Mário. Eu quero deixar aqui meu abraço ao povo baiano que me recebeu muito bem essa semana em Feira de Santana, em Salvador. Gostei muito das conversas com as pessoas e fico muito grato de ver as pessoas querendo empreender, ser dono do seu nariz, criar o seu próprio negócio. Não percam essa motivação, porque são vocês, empreendedores, investidores, trabalhadores e pequenos empresários, que vão fazer o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Então, um abraço a todos.